Quero vos saudar nesta noite com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero estar lendo aqui o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26, alguns versículos. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza, e este se acha deserto. E ele levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, que viera adorar em Jerusalém, e estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima desse carro e acompanha-o. E correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Observe, meu amigo, nesta noite, o texto que eu li fala de um homem que subiu a Jerusalém para adorar a Deus. E a Bíblia ela declara bem esclarecido que este homem era eunuco, quer dizer, eunuco, um homem separado para servir ao rei, para servir a rainha, sem ter problema nenhum. Este homem, sendo eunuco, a Bíblia muitas vezes ela fala que muitos eunucos eram castrados para o reino de Deus, e o outro já nascia castrado, quer dizer, ele se separava para não ter relação nenhuma e servir a Deus. E a Bíblia nos fala aqui que esse eunuco sobe a Jerusalém. Ele era superintendente de uma rainha. Sobre a sua responsabilidade estava o tesouro da rainha. Todos os haveres da rainha do palácio estava sobre a responsabilidade deste homem, mas ele não deixava de subir para adorar a Deus. Quer dizer, ele não deixava de vir da Etiópia, subir a Jerusalém, adorar a Deus, descer e voltar para o seu lugar de trabalho, o seu lugar de morada. A Bíblia diz que este homem desce na sua carruagem e lendo o livro do profeta Isaías. E o livro do profeta Isaías falava a respeito de Jesus, do modo em que Jesus iria passar, do modo que Jesus iria sofrer, para poder deixar registrado essa passagem. E a Bíblia nos diz que ele, lendo o livro, o anjo, o Espírito do Senhor, manda que Filipe vá a esse lugar deserto. E lá ele dá de encontro com essa carruagem. E ele pergunta se este homem está entendendo o que ele está lendo. Ou melhor, o Espírito do Senhor manda Filipe encostar na carruagem e seguir. Nele seguindo, ele pergunta: o que você está lendo? Você está entendendo o que você está lendo? E ele fala: como eu posso entender se não tem quem me explica? Que resposta, né, meu amigo? Como você pode entender, não é verdade, se não tem quem te explica a respeito do Evangelho? Mas nesta noite, eu tenho certeza que você também vai passar a entender, porque o Espírito Santo também já está falando no teu coração. E a Bíblia diz que o homem manda que Filipe sobe a carruagem e segue viagem com ele. E Filipe explica para ele a situação, as coisas que Jesus iria passar para poder salvar a humanidade. Aí que diz aqui, no versículo de número 33, na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá escrever a geração? Porque da terra da sua vida é tirada.
Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou de algum outro? Olha só, ele estava lendo o livro, mas ele não sabia a respeito de quem que o profeta estava falando. Ele não sabia se o profeta estava falando do profeta mesmo, a respeito do profeta, que o profeta iria passar por isso, ou se o profeta estava falando de outra pessoa. Aí Filipe fala para ele. Então Filipe explicou, e começando por esta mensagem, ou esta passagem da Escritura, anunciou a Jesus. E seguindo ele o caminho, foram chegando a certo lugar, onde havia águas, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Então o eunuco, ele pede para Filipe explicar para ele se o profeta estava falando do profeta mesmo, ou a respeito do profeta mesmo, que o profeta que iria passar por isso, ou se o profeta estava falando de alguém que iria passar, e o profeta estava fazendo a prenícia, ou anunciando que alguém iria passar uma situação de calvário, uma situação de sofrimento. E a Bíblia diz que Filipe explica para ele toda a situação, toda a passagem que o profeta Isaías está falando. A Bíblia diz que o profeta Isaías profetiza a respeito de Jesus. Teve um privilégio muito grande de poder falar que o Messias iria nascer de uma virgem e que esse Messias ia libertar o povo da escravidão do pecado, ia tirar o povo das trevas. Então, eunuco, a partir daquele momento que ele fica sabendo que o profeta está falando a respeito de Jesus o Nazareno, que tinha acabado de padecer, que tinha acabado de sofrer todos os açoites em Jerusalém, havia morrido e havia já ressuscitado, já estava sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, já estava na glória com Deus. Filipe disse para ele: olha, quando eles foram chegando, a Bíblia é bem clara em dizer, meu amigo, que quando eles foram chegando perto de algum lugar que tinha um rio, o eunuco vira para ele e fala assim: olha, aqui está a água, o que impede que eu seja batizado? Quer dizer, o eunuco entendeu a mensagem, entendeu a palavra, e ele se oferece para batizar, para passar pelas águas, para ser emergido, para deixar o pecado ali e pronto, e acabar ele servindo a Deus na sua vida espiritual. Observe que ele fala: olha, a água está aqui, o que impede que eu seja batizado? E eles descem da carruagem e ele é batizado, ele passa pelas águas. Isso é um grande privilégio de um homem que não conhecia Jesus, mas que toda festa que havia em Jerusalém, ele subia e ia adorar a Deus. Até então, ele ouvia falar só no nome de Deus, não sabia que Jesus havia passado tudo aquilo ali em Jerusalém. Ele não sabia que o profeta Isaías estava falando a respeito de um homem, um profeta, que havia de passar, ou passaria, ou já havia passado, toda a situação de mártir de cruz, de calvário, de sofrimento, de dor. Mas esse profeta, chamado Jesus, já havia ressuscitado e estava já com Deus, mas queria salvar a alma dele, salvar ele, libertar ele. Então esse é o privilégio que o homem tem diante de Deus, que é entregar a sua vida a Jesus Cristo, entregar o seu caminho a Jesus Cristo. Este eunuco foi feliz, porque, muito embora ele sabia que existe um Deus Todo-Poderoso, que ele subia e adorava, mas ele precisava aceitar o Filho de Deus, Jesus Cristo. E se
o Espírito de Deus não falasse com Filipe, por certo esse homem poderia conhecer, já ouvir falar, poderia ouvir outras pessoas falar de Jesus, mas aquele momento específico foi para Felipe falar para ele que ele deveria também entregar a vida dele para Jesus Cristo. Então, meu amigo, você nesta noite, que está ao alcance da nossa voz, aceite Jesus como Salvador da tua alma, porque grandes coisas Ele fará na tua vida. Não deixe passar o dia de hoje. O dia de amanhã pode ser muito tarde. O amanhã pode acabar, mas hoje é o dia da salvação na sua vida. Assim como o eunuco não conhecia, subia a Jerusalém, adorava, descia, lendo sempre, talvez a palavra de Deus, porque está falando que ele lia, mas ele precisava de alguém para explicar para ele. Ele precisava de entender quem era Jesus Cristo e por que Jesus havia morrido. Então, para você também nesta noite, esta mensagem eu quero deixar para a sua meditação. Que Deus tenha misericórdia de você, de todos nós. E se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador da tua alma, aceite Jesus nesta noite. Levante a tua mão, faça como o eunuco fez. Aceite Jesus como Salvador da tua alma. E você que está desviado, afastado do Evangelho, volte para o Senhor, porque grandes coisas o Senhor fará na tua vida. Não deixe, não continue prostrado. Volte para Jesus nesta noite. Quero orar por você. Bendito Deus e eterno Pai, toma nas tuas mãos esta vida que está se aceitando como Salvador das suas vidas, da sua alma. Liberta de todos os vícios e de todo mal pelo poder do teu nome, Jesus. Toma nas tuas mãos este irmão, esta irmã que estão voltando para o teu Evangelho. Dê graça, dê força, sustenta nas tuas mãos. Também aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa curar e libertar a cada um. Repreenda toda a enfermidade e todo o mal, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, toma nas tuas mãos a cada vida, a cada família na face dessa terra, no poder do nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e a paz do Senhor a todos.